Em sequência, teremos o primeiro painel do dia com o tema Políticas Digitais para o Desenvolvimento Socioeconômico. Este painel abordará como políticas públicas e privadas podem fomentar a digitalização, incentivando o investimento em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Também discutiremos o papel estratégico da IA na transformação digital e seu impacto na competitividade do Brasil. Para este painel, convidamos ao palco, como mediador, Gabriel Vieira, líder da equipe de Políticas Públicas de Tecnologia e Telecomunicações da Patri. Como painelistas, o senador da República, Eduardo Gomes. Convido também o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa. A deputada federal Luísa Canziani e diretora de Inovação da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Também convido o presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, Rodrigo Maia. O vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria e membro do Conselho Superior do MBC, Leonardo de Castro. Composto nosso time de painelistas para esse painel, com a condução dos trabalhos, Gabriel Vieira. Bom dia a todas e todos. Primeiro dizer que é uma honra mediar esse debate com figuras tão relevantes para a agenda pública e também com um tema que tem tido cada vez mais relevância para as políticas públicas, para o debate nos diferentes poderes e essa integração também do poder legislativo, executivo e setor privado aqui nessa mesa enriquece ainda mais esse tema que a gente vai debater hoje. Primeiro, colocar que esse tema que o Fórum de Competitividade se propõe tem tido cada vez mais relevância a transformação digital no aspecto de potencializar modelos de negócio e diferentes cadeias. Frente a isso, a transformação digital tem tido uma participação na economia global cada vez mais importante, né? Dados do Banco Mundial apontam que entre 2002 e 2022 a gente teve aí um crescimento do setor de TICs quase 2 vezes mais do que a economia global como um todo. No Brasil esse cenário não é muito diferente, mas a gente tem desafios grandes aí para que o país não enfrente um abismo digital frente a outras economias desenvolvidas e as políticas públicas se tornam ainda mais preponderantes para poder potencializar essa transformação digital ampla, né, na nossa economia. Frente a isso, a gente tem discussões e implementação de políticas como a Nova Indústria Brasil, que o secretário Márcio Elias tem conduzido de forma bem importante. Também a gente tem o setor financeiro como um dos pioneiros aí na adoção de tecnologias. A gente pode citar aí o Pix, tem toda a discussão da implantação do real digital, o Open Finance, mas frente a isso também a gente tem desafios como a proteção de dados, a privacidade, as questões das fraudes digitais e um ponto bem importante que a gente tem debatido aqui, a questão da inteligência artificial. E aí, para iniciar o nosso debate, eu queria fazer algumas perguntas ao Rodrigo Maia, presidente da CNF. Vai precisar sair um pouquinho antes da nossa mesa em razão de compromissos. Rodrigo, como eu mencionei, né, o setor financeiro tem tido um papel bem importante como pioneiro em inovações tecnológicas. O Pix aí é um grande exemplo, né, ajudou a bancarização aí de muitas pessoas
no Brasil, a mudança de modelos de negócio, que antes ficavam muito dependentes de sistemas de pagamento mais manuais, analógicos, e o Pix trouxe essa revolução. Mas a gente também sabe que tem desafios aí, por exemplo, a conectividade, a questão das fraudes digitais. E eu queria que o senhor falasse um pouco de como o setor financeiro tem enfrentado esses desafios, como conta com políticas públicas importantes, por exemplo, o governo digital ter sido um papel importante para a questão da identificação e checagem dos cadastros, né? Você poderia falar um pouco mais de como esse cenário da transformação digital tem sido um mecanismo de revolução do setor e também um desafio? Bem, primeiro, obrigado pelo convite. No fundo, eu não tenho que sair antes. É que o evento atrasou, né? Brasília tem esse problema, tudo atrasa. O relógio de Brasília é um relógio diferente, né? Como agora eu estou morando em São Paulo, já não estou mais acostumado com o atraso, viu, doutor Gerdau? Então, eu acho que essa questão da tecnologia, da inclusão, né, como o Pix mostrou, né, e talvez tenha sido uma grande revolução que vem diante, né? Eu acho que toda a regulamentação da ampliação da concorrência na indústria financeira começa lá atrás, em 2005, né? Depois vem com uma outra lei em 2015, acho que uma medida provisória, depois vem no governo Michel com o ILA, que também avança, né? E depois o Roberto Campos, claro, com um trabalho espetacular que ele vem fazendo, mas se você olhar tudo que foi feito nesse período, desde 2005, né, e uma das empresas de infraestrutura financeira tem um trabalho muito interessante que mostra como essa concorrência reduziu, né, o custo, né, do crédito, por exemplo, como isso tudo foi incorporado como benefício para o consumidor, né? Então, acho que a concorrência ela vai avançando. Claro que estão muitos desafios, né? Como você falou, o Open Finance, por um lado, ele integra, ele dá transparência, por outro lado, o desafio, né, da proteção dos dados de cada um de nós. Eu acho que esse é um desafio, a questão, né, de como no futuro, né, a gente vai precisar ter cuidado em relação a esses ataques permanentes que existem nos bancos. Os bancos trabalham com muito investimento nessa área, na área da segurança dos seus clientes. A gente sabe que isso é um custo grande, né, e é permanente esse trabalho. Eu acho que o Pix, por exemplo, que é uma revolução, mas a gente precisa entender que nós passamos a ter, dentro do Banco Central, um órgão regulador e um operador, né, da qual há um benefício concorrencial enorme com os outros arranjos financeiros. Essa é uma questão que o Banco Central vai ter que tratar em algum momento, né? Eu acho que essa própria discussão da emenda constitucional da autonomia financeira do Banco Central vem muito por isso, porque você passou a ter uma necessidade de investimento na área de tecnologia que um Banco Central apenas regulador não tem, né? E como é que faz um arranjo de cartão de crédito para competir com isso? Como é que ele faz para ter confiança, né, no órgão regulador daquilo que ele propõe de mudança, de inovação? Então, acho que a gente tem muitos desafios nessa área, mas, de fato, o Brasil, ele, de fato, é um país que está na frente. Outro dia, eu estava no Rio, o presidente da CVM me chamou para um café com um grande acionista, acho que o ex-CEO do PayPal, e eles estão querendo investir. Acho que o Brasil acertou no Pix e vai acertar na moeda digital. Então, eu acho que o Brasil, nessa área da indústria financeira, nessa área da concorrência no mundo financeiro, aliás, o Brasil já é um país moderno desde sempre, por causa da inflação. Então, a indústria financeira ela sempre foi muito, né, com muito investimento em tecnologia, muito moderna, exatamente pelos desafios que nós tínhamos mais no passado em relação a isso. Então, eu acho que agora nós temos o desafio da inteligência artificial, o relator está aqui, né, a gente defende que essa regulação ela respeite as questões setoriais. Eu acho que para a gente é importante, a gente entende que a nossa regulação tem que estar debaixo do guarda-chuva do CVM e do Banco Central. A lei do bem, que está sendo rediscutida agora no Senado, é um tema que, apesar de eu não ser muito favorável aos incentivos, mas esse é um incentivo que tem, por exemplo, os bancos, por exemplo, só
O Banco Itaú tem mais de 15 mil funcionários nessa área, o Nubank mais alguns milhares, e os outros bancos também. Então, é um tema importante. Claro, o tema da criptomoeda, que esse é um grande desafio, é uma nuvem cinzenta, né, que nós, que eu digo, o Parlamento brasileiro, não sou mais deputado, mas o Parlamento brasileiro aprovou uma lei, e agora cabe ao Banco Central ver de que forma a gente consegue dar uma maior segurança para esse tema. Então, acho que nós vamos ter muitos desafios ainda para frente no tema da segurança, né, dos ataques à segurança da indústria financeira, toda a regulação, né, da criptomoeda, a renovação da lei do bem, principalmente a inteligência artificial, e acho que os bancos estão preparados. A gente está produzindo agora para encerrar um selo junto com a FEBRABAN, exatamente para deixar claro que as instituições que investem de forma permanente no tema da segurança né, dos dados dos seus clientes na indústria financeira. Então, resumindo, é um pouco isso. Obrigado, Rodrigo. E aproveitando para falar um pouco do seu papel relevante, que foi iniciar os debates ali em relação à reforma tributária, né, quando esteve à frente ali da Câmara dos Deputados, e agora a gente tem todo o debate importante, inclusive nessa semana, sobre a regulamentação da reforma, e isso deve envolver bastante transformação digital, e o setor financeiro deve ter um protagonismo nesse processo, na operacionalização, né, da reforma e desse novo sistema. Eu queria entender como o setor tem olhado esses próximos passos da operacionalização, como essa expertise de digitalização que o setor já tem pode agregar, e também debates como o split payment, que tem trazido ali questões sobre o custeio, né, pelo setor financeiro. Se o senhor puder desenvolver um pouco sobre esse tema. Olha, eu acho que assim, esse tema da reforma tributária ele é fundamental. Eu, Gerdau, se eu estivesse na política, eu só ia tratar de contencioso. O grande problema do Brasil é o contencioso, né? Em todas as áreas, né? Você vai para o setor de aviação, você vai para o setor bancário, você vai para o setor que você quiser, de saúde. Então, isso tudo gera muito custo, né? E acho que a reforma tributária do IVA, e depois a gente tem que olhar uma grande reforma da Receita Federal, né? A Receita Federal não pode ser essa toda poderosa que faz política tributária, fiscaliza, né, e autua, né? Eu acho que a gente tentei trabalhar isso na presidência da Câmara, junto com o ministro Paulo Guedes, não fui bem sucedido, mas acho que esse tema do contencioso ele é fundamental. E a reforma do IVA, segundo os estudos que o INSPER fez, eu acho que ele reduz quase a zero o contencioso tributário. É claro que o contencioso tributário do IVA é um pouco mais de 1/3 do contencioso tributário, que é próximo a 80% de um PIB brasileiro, mas é um grande passo, né, na melhoria da competitividade, da eficiência, da produtividade das empresas, né? Eu acho que ainda no Brasil as pessoas ainda não... Como as pessoas ainda estão com a cabeça do modelo atual, as pessoas não conseguem enxergar o que vai ser o modelo novo. Então, às vezes a gente fica num debate, as pessoas não conseguem compreender o que é um modelo de não cumulativo, o que era o modelo atual brasileiro. E fica com aquela cabeça, não, mas eu não posso perder isso, não pode ser aquilo. Então, eu falo assim, gente, por exemplo, se você está no meio da cadeia, tanto faz se a alíquota é 8 ou a alíquota é 30. Isso é irrelevante, né? Então, o que a gente não pode estar no meio da cadeia com uma isenção na nossa frente, que a gente carrega todo o custo da cadeia, né? Então, o que eu fico dizendo para os bancos, a gente está terminando a discussão, encaminhamos nossos pleitos, e o secretário Marcos Pinto, com a PI, construíram uma solução, por exemplo, para o spread bancário da pessoa jurídica, né, dando um crédito presumido para que se possa ter crédito, né? Então, é uma solução que você tira, né, uma cumulatividade que, por exemplo, na Europa está se discutindo de forma permanente. A Europa, o mercado, o sistema é isento. E eles começaram a se dar conta que a isenção gera um custo, né, de cumulatividade tributária brutal. Então, lá estão discutindo como é que tributa aqui, que como a gente está no início da cadeia, né, a gente passa esse custo. Claro que não para o consumidor pessoa física, né? Então, eu acho que ainda tem essa discussão do modelo que as pessoas, muitas vezes, querem estar no regime especial, o que eu falo sempre para toda a indústria. Para a gente, o mais importante é o desenho e não a alíquota. A alíquota é irrelevante, né? A alíquota é relevante vai ser para o consumidor final em relação ao governo. No Canadá, quando implementaram o IVA nacional, primeiro,
o partido que implementou o IVA nacional ficou 20 anos fora do poder. Porque o cara começa a entender qual é o imposto que ele paga, Gerdau, 20 anos fora do poder. Né? Só que eu não quero contar muito, não, senão daqui a pouco o governo desiste de regulamentar a reforma. Né? Mas como só vai regulamentar em 27, já está eleito ou reeleito um novo presidente. Em relação ao split payment, o Brasil é um país interessante, que o Brasil resolve as coisas sem evidências. Ninguém pode dizer qual vai ser o impacto de um modelo que ninguém conhece, que não é fácil de implementar, mas que temos que trabalhar e investir em conjunto, governo e setor privado, para a sua construção. Mas o que eu comecei a ver? Ontem eu vi um advogado no Estadão dizendo, olha, vai reduzir o custo da alíquota, o valor da alíquota, o split payment. Semana retrasada eu estava com o deputado Reginaldo, ele disse a mesma coisa. Eu falei, pô, o API é um craque, vendeu algo que não existe em nenhum lugar do mundo como uma solução já resolvida. Vamos com calma, porque se amanhã o sistema não funcionar, para algum setor vai dar acumulatividade, né? Não vai receber de volta. Então, a gente tem que tomar cuidado para não sair dizendo que tem capacidade de implementar algo num tempo que, muitas vezes, né, nem os técnicos do governo, nem da indústria financeira têm capacidade de entregar, nem os meios de pagamento, nem os bancos. Então, nós estamos trabalhando, fizemos reunião domingo de 3 horas com o Daniel, sexta-feira fizemos outra reunião, estamos fazendo de forma permanente, hoje vamos fazer outra. Nós queremos fazer parte disso, nós queremos participar desse processo, dessa construção, mas eu acho muito arriscado nós vincularmos um modelo que não existe em nenhum lugar do mundo com um impacto que a gente não sabe se existe, porque exatamente ele não existe. Então, não tem evidência nenhuma para você dizer o impacto será esse. Parece que será, os indícios são esses, mas vamos entender que a Constituição deu um fundamento, que é o modelo tradicional do IVA de nota fiscal. E, né, como acessório, o split payment. Então, vamos trabalhar para introduzir um modelo da forma... Não é que eu fico botando o dedo aqui, atrapalha, eu acho que não está com problema, não. Então, eu acho que a gente deve ter esse cuidado de trabalhar um modelo. As áreas de tecnologia da indústria financeira são muito preparados nos nossos quadros, a gente está pronto para ajudar, mas a gente quer do governo a clareza de quem são a responsabilidade nesse modelo, como é que financia isso, porque isso tem muito custo. Né? O modelo é tão complexo que, daqui a pouco, se a gente não tomar cuidado, as áreas de tecnologia dos bancos vão deixar de trabalhar para os bancos e vão trabalhar para o modelo. É uma decisão, mas precisa ser tudo bem dialogado, e o que me assusta mais é isso. Isso aí vai impactar na alíquota. Não sei, a princípio, sim. O Brasil vai sair na frente dos outros países, como saímos no PIX, muito bom, mas vamos fazer as coisas no tempo adequado, vamos introduzir o modelo no tradicional e vamos ir treinando, né, e preparando, fazendo testes, talvez setoriais, do jeito que seja, para que, quando você implementar de forma definitiva o tal do split payment, aí o sistema inteligente que eles chamam, a gente não corra risco do modelo gerar um problema grave em toda a economia brasileira. Mas, como eu disse, os bancos estão participando, querem participar, os meios de pagamento também, os nossos associados todos que têm relação com isso, as nossas empresas de infraestrutura financeira também. Queremos participar de forma efetiva, mas nós queremos só que todos tenham esse cuidado. O modelo não existe em nenhum lugar do mundo. O Brasil vai ser pioneiro, ótimo, como foi no PIX, mas o tempo disso é o tempo da nossa condição, junto com o governo, da gente construir um modelo para que ele possa ser implementado em sequência do início da implementação do IVA tradicional. Muito obrigado, Rodrigo. Aproveitando um ponto importante desse debate da transformação digital, é como o Estado pode ser um fomentador, né, promover iniciativas ali que financiem e auxiliem o setor produtivo, e, para isso, o governo tem trabalhado principalmente com a Nova Indústria Brasil, como iniciativa para a neoindustrialização. E, secretário, eu queria saber um pouco mais de como o eixo de inovação, que é um dos pilares ali, né, da Nova Indústria Brasil, pode ser um fator para a transformação digital nesse inteirinho aí de 10 anos que a política prevê a sua implantação. Muito bem, muito bom dia a todas, bom dia a todos. Obrigado, viu, Gabriel. Vou fazer uma saudação rápida, né? Dr. Gerdau, querido Dr. Jorge Gerdau, Arnaldo Jardim,
deputado exemplar, meu colega de secretariado. Eu fui secretário da Justiça lá em São Paulo, no governo Alckmin, não é? E o Arnaldo era o secretário da Agricultura. E nós viajávamos, não é, pelo interior do Estado, conquistando amigos, né? E eu tenho o privilégio de ser amigo do Arnaldo. Cumprimentar o deputado Júlio Lopes, também, que está ali, um grande exemplo da frente para a competitividade, frente parlamentar. Cumprimentar, enfim, a deputada Luísa Canziani, do Paraná, tenho acompanhado o trabalho, tivemos outro dia lá no BNDES, no Rio, exemplar, a renovação positiva. Eu quero cumprimentar o Leonardo CNI, cumprimentar também o nosso querido deputado Rodrigo Maia, presidente, e o nosso senador Eduardo Gomes, que tem a difícil missão, não é, de apresentar um relatório aí sobre o projeto de lei da inteligência artificial. Está fazendo um grande trabalho e eu sou muito grato pelo diálogo que tem mantido com o governo, com os diversos setores do governo. Rapidamente, Gabriel, eu preciso só cumprimentar a minha querida secretária Andréa Macera, né, que está aqui, minha colega lá do Ministério, senão ela vai brigar comigo. A Andréa é secretária de Competitividade e Regulação. Uma das metas da Andréa é discutir a redução do custo Brasil. Ela podia ter escolhido todos os desafios da vida, ela foi escolher logo esse, não é? Seguramente o maior desafio que se pode enfrentar, mas ela está conseguindo fazer um grande trabalho de desregulação, desburocratização para a melhoria do ambiente de negócio. Ela tem um time qualificadíssimo. Mas, respondendo, Gabriel, rapidamente, é óbvio que a transformação digital ou a digitalização no setor produtivo, na indústria, já não é para o futuro. Eu costumo dizer que nem é para o futuro, é do presente, e muito menos ficção científica, né? Ela é uma realidade, ela tem que estar presente hoje no chão de fábrica. E quem não for capaz de promover no tempo certo a incorporação dessas novas tecnologias vai ficar condenado ao passado, né? E o passado é a exclusão do mercado. O Brasil tem um gravíssimo problema de competitividade, de produtividade, que pode ser impulsionado pela transformação digital, evidentemente. Acho que a transformação digital, ela compõe uma das missões, a missão número 4, né, da NIB, da Nova Indústria Brasil, justamente para a expansão da produtividade. Há diversas formas de você conceber esse problema, não é? E no caso do Brasil, sobretudo. Eu acho que aí é que vem um desafio um pouco maior, porque vai desde a formação e capacitação de técnicos, ensino técnico, ensino universitário, capazes de, junto com o setor privado, desenvolver e incorporar essas novas tecnologias, até propriamente a concessão de linhas de crédito para a inovação tecnológica. Ou seja, é um desafio muito grande, né? O Brasil tem uma séria dificuldade em acoplar, eu acho, a pesquisa científica com o setor produtivo. Nós precisamos fazer isso, acho que esse é o papel do governo, do Estado, do Ministério da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia, e isso tem sido feito. Eu dou um exemplo agora. Nesse final de semana, o presidente Lula anunciou, lá em São Paulo, investimentos de 400 milhões em institutos de pesquisa científica, e muitos deles voltados para a inovação. Esse é um desafio. Mas é óbvio que há outro, né? Nós precisamos reduzir essa baixa letralidade, né? Essa baixa aprendizagem em ciência de computação, por exemplo, e realizar investimentos. O BNDES tem feito um trabalho muito bom. Eu até peguei aqui, porque o BNDES agora, hoje ele é o banco mais transparente do Brasil, Banco de Desenvolvimento, né? Ele já aprovou, esse ano, 86,9 bilhões de projetos dentro da Nova Indústria Brasil, daqueles 300 bilhões que foram anunciados. E para a inovação, 5 bilhões e 400 milhões de reais. Este ano, linhas de crédito, quase sempre com TR, mais 2%, o que tem competitividade, além de 40 bilhões que são não reembolsáveis e que estão sendo, aos poucos, disponibilizados para o mercado. O governo definiu, como eu disse, a
dentro das 6 missões da Nova Indústria Brasil, a transformação digital como uma meta. O objetivo é tentar alcançar perto de 90% das empresas, de algum modo, digitalmente competentes ou capazes. Hoje o Brasil tem 23,5% das indústrias apenas, já com poderio tecnológico. A meta é, nesse período que você mencionou, chegar em 90%, e, olha, se não fizer isso, está fora. Né? Se não fizer isso, não vai conseguir assegurar a competitividade e produção. É evidente que esse não é um trabalho de um governo, é um trabalho do Estado. Né? Esse é um compromisso que precisa ser tomado com as gerações futuras, e tem dado certo. Eu gosto sempre de lembrar que o conceito, e o senador sabe melhor do que nós já, não é, por conta dessa experiência, o conceito de inteligência artificial começou na década de 50. O problema é que a escalada tecnológica é que agora ganhou um ritmo tal que a cada 6 meses você se depara com uma inovação. Nós precisamos estar preparados para viver no tempo que nós vivemos. Não é com olhos para o passado e nem esperando o futuro chegar. É hoje. E acho que a principal ferramenta é a educação. É o investimento em educação, sem o que nós não vamos conseguir caminhar. Muito obrigado, secretário. E aproveitando o gancho sobre a ANIB, eu queria fazer uma pergunta a você, Leonardo, representando a CNI. A gente tem acompanhado, e dentro do guarda-chuva da ANIB, uma das iniciativas é o Plano Mais Produção, né, que trabalha ali as questões da inovação, os serviços digitais, e a indústria utilizou de uma forma importante essa iniciativa nesse primeiro semestre, e há um pleito ali para continuidade orçamentária e disponibilidade de recursos para a indústria, né? E como o setor tem visto essa iniciativa em específico e como essa dotação contínua ali pode ser relevante a partir dos recursos do BNDES, que utiliza a questão do FAT, né? Se puder trazer um pouco desse debate que a indústria tem feito nos últimos meses, eu diria. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, Jorge Gerdau, nosso líder no MBC, Arnaldo Jardim, que preside a Frente Parlamentar do Brasil Competitivo, tão relevante para todos nós. Em nome de vocês e da Andréa Macera, representando aqui todas as mulheres, eu quero saudar todos hoje. Dando continuidade ao que o secretário Márcio colocou, com muita propriedade, a ANIB vem, né, como uma agenda de país, né, e tem que ser enxergado assim, porque senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Né? É uma agenda de nação. Né? O Brasil demorou, né, a aceitar que é importante ter uma política industrial que possa gerar prosperidade para essa sociedade, assim como nós temos uma política do agronegócio que nos dá tanto orgulho. E a ANIB, então, ocupa esse espaço. E como toda política de nação, de Estado, é fundamental você ter perspectiva de continuidade. Nada se transforma de um dia para o outro, né? Em especial na indústria, em especial num mundo que passou a valorizar a indústria de uma forma diferenciada pós-pandemia. Né? Você vê uma corrida de reindustrialização acontecendo no mundo inteiro e de forma extremamente agressiva. Né? A gente fala no Brasil, né, da ANIB, e dentro da ANIB, do orçamento do P+P de 300 bilhões de reais em 4 anos, nós estamos falando de 75 bilhões de reais por ano, isso é mais ou menos aí 15 bilhões de dólares. E nós vemos os Estados Unidos, que é a grande potência do mundo, falando em apoio à indústria na ordem de mais de $1 trilhão. Né? Então, assim, nós estamos jogando um jogo de Davi com Golias, e nós vamos precisar ajustar isso no tempo. Né? Mas o mais importante agora é nós firmarmos, de fato, essa compreensão da importância da indústria e estabelecermos essa atuação de médio e longo prazo. E eu quero vir num exemplo de Brasil, para lembrar como isso funciona. Né? Nós
O secretário Márcio estava me falando que provavelmente essa semana vai lançar o Plano Safra do ano. O Plano Safra começa em 2003. 2003, nós vamos para 20 anos. E olha o que aconteceu no agronegócio a partir do momento que nós passamos a ter políticas consistentes e contínuas, né, para apoiar um setor onde a gente pode, de fato, ser competitivo e competente. Então, é assim que a gente olha o P+P, né, que está dentro da ANIB, né, com essa perspectiva de longo prazo e num debate aberto com a sociedade para que isso seja valorizado, né, pelo brasileiro. Né? A indústria não quer apoio para o industrial. E isso foi de forma muito inteligente colocada na ANIB, porque a ANIB ela parte de missões. E o que são missões? São problemas da sociedade. E onde entra a indústria? Entra como solução para os problemas da sociedade. Então, nós somos meio, né, para resolver, enfrentar e criar um bom ambiente para que nós todos, brasileiros e brasileiras, possamos viver melhor. Então, é essa compreensão de sociedade que tem que ser transferida para a representação política, para que a política defenda, né, essa agenda de médio e longo prazo para o brasileiro, para a brasileira. É isso que nós estamos lutando. E nós já temos um sinal amarelo aí, tá? Dentro do P+P, né, no BNDES, tem 4 grandes frentes de trabalho, né? A indústria mais verde, a indústria mais exportadora, né, a indústria mais produtiva e a indústria mais inovadora. E como o secretário Márcio colocou, estou aqui jogando em tabela com ele, vocês estão vendo, a demanda para a inovação estava tão represada, que em 6 meses o orçamento acabou. O orçamento acabou. Você pode ter o olhar bom disso, falar que legal, olha aí, ó, tem demanda. Mas tem um outro olhar que eu falo de luz amarela, falo assim, olha, não pode parar. Por isso, as instituições, a CNI, dentre outras instituições do setor produtivo, procuraram o governo e o BNDES já para discutir um caminho, né, para que isso não seja interrompido. Né, porque, né, em especial a indústria, né, eu brinco assim, nós não somos uma agência de propaganda que todo dia tem que criar uma nova peça. Nós somos uma indústria de perseverança, de continuidade, de ganho passo a passo. Né, então, nós não podemos parar. Né, inicia, para, é melhor não fazer. Né? Então, e eu acho que nós estamos num nível de maturidade que está compreendido a necessidade de fazer. Né? A indústria gera empregos com remuneração melhor, a indústria gera segurança nacional, né, de abastecimento para o país, de soluções tecnológicas, né, e nós precisamos valorizar cada vez mais isso. E só para fechar, e não poderia deixar de fazer, porque eu acho que esse tema precisa ter mais visibilidade. No Brasil, nós estamos criando uma política industrial que não está no vácuo, não está começando do nada. E, pelo contrário, essa política industrial nasce já com um handicap, que é o custo Brasil. Né? Assim, que é um assunto que o MBC trabalha há bastante tempo, de forma muito competente. Então, nós já nascemos devendo, em competitividade relativa, 1,7 trilhões, né, de reais, que é o que foi quantificado do custo Brasil. O que é o custo Brasil? É quanto é mais caro, relativamente, produzir aqui do que em outros países da OCDE. Né? Então, quando a gente, às vezes, pergunta, assim, por que tal produto é mais caro aqui no Brasil do que o que produz nos Estados Unidos? Uma grande fatia da resposta disso é o custo Brasil. É uma coisa que não agrega valor para ninguém, cria insegurança jurídica, né, atrapalha a competitividade nossa, diminui o poder de compra do brasileiro. Então, a gente precisa, né, tratar isso, né, como uma agenda também central e casada, né, com a ANIB, né, e com esse plano de desenvolvimento do país. Muito obrigado, Leonardo. Dando prosseguimento, uma agenda que a gente tratou aqui, inclusive no evento, que é bastante relevante, é a inteligência artificial, né? E tanto no aspecto de uma oportunidade para fomentar novos negócios, para trazer aí revoluções para a sociedade, mas também há toda uma preocupação sobre possíveis impactos positivos e negativos, né, sobre a sociedade. E o senador Eduardo Gomes tem conduzido esse debate de forma relevante, e eu diria aí desde 2022, quando o tema chegou ao Senado,
e teve a criação da comissão de juristas, posteriormente a apresentação do projeto e criação da comissão temporária de ar que o senador relata aí desde 2023. E agora a gente tem visto a condução ali para finalizar os trabalhos dentro do colegiado, possível votação do texto, e o setor privado tem participado ativamente com contribuições. A gente viu uma série de emendas, sugestões enviadas ao senador. Eu queria saber um pouco, senador Eduardo Gomes, como nessa reta final das discussões, caso seja, né, ainda há espaço ali para ajustes num novo relatório a ser apresentado, e o que o senhor entende que é preponderante, espinha dorsal desse projeto, para que avance numa regulação que ainda vai ser analisada pela Câmara dos Deputados, né? Bom dia, quero cumprimentar o Márcio Rosa, Leonardo, quero cumprimentar o Gabriel, minha querida amiga e competente deputada federal Luísa Canziani, meu amigo Arnaldo Jardim, que trabalha forte aí no Brasil Competitivo, deputado Júlio Lopes, também da frente, a Andréia, doutor Jorge Gerdau, a quem nos ensinou aqui a usar diariamente essa palavra. Eu queria cumprimentar a todos aqui, agradecer pelo convite do Fórum de Competitividade e dizer que, nessa fase de discussão da regulamentação de inteligência artificial no Senado, primeiro fazer um reparo, não é o final da discussão, é um novo começo da discussão, e um novo começo que ainda tem que levar em consideração a motivação do que foi aprovado na Câmara dos Deputados em 2022, 2021, com o deputado Eduardo Bismarck, sob a relatoria da deputada Canziani, a participação efetiva do Orlando Silva. Estou citando o nome desses parlamentares que estiveram mais ativos nesse tema, para dizer que, depois desse tempo todo, agora no Senado, discutindo há quase 2 anos, eu já não falo muito do texto. Eu gosto de falar das impressões, porque nós vamos chegar agora no momento decisivo, e eu precisava dizer para vocês, confessar para vocês o que nós passamos depois de mais de 180 audiências públicas, audiências na Comissão de Juristas, audiências na Comissão Especial, as audiências que estão ocorrendo ontem, hoje e amanhã. Então, eu precisava dizer que, durante esse tempo, os primeiros 6 meses, pelo menos, foi uma grande troca de inexperiências, porque a qualquer fórum que você ia sobre inteligência artificial, não tinha chegado o ChatGPT. Aliás, uma das impressões é que, a cada chat novo, 1000 chatos acompanham o trabalho de comentar. Como disse aqui o presidente Rodrigo Maia, que é uma inspiração para a briga de votar as coisas, como presidente da Câmara, nas reformas importantes que liderou, no momento de muita coragem do Congresso Nacional. O Congresso é reformista, tem sido nesses últimos 12 anos, pelo menos, mas o Brasil ainda continua cheio de especialistas em coisas inéditas. É impressionante. Assisti o Jornal à Tarde, sem querer falar de emissoras, mas é um exercício diário de chutes, palpites, e isso ficou muito claro nesse debate da inteligência artificial, porque, a todo momento, houve uma decisão do presidente Rodrigo Pacheco e nossa, junto com a doutora Laura Schertel, com o Fabrício, com o Biondi, com os amigos que ajudaram na construção desse relatório e na interlocução, a Adriana, com as instituições, um desafio de colocar um projeto diferente de lei, Jardim. Simplesmente o relatório não fica fechado em momento nenhum, como não está hoje. É um relatório provocativo. Eu estive na CNI, a CNI esteve comigo, e eu continuo à disposição para a gente achar o melhor texto, porque eu acho que o Brasil precisa entender, e deu para saber uma outra impressão sobre debate de inteligência artificial, é que o Brasil é uma casa com 230 milhões de moradores, numa rua de 8 bilhões de vizinhos. Então, é uma coisa angustiante conversar com determinados setores que ainda acham que não estão competindo só porque não regularam ou vão regular a inteligência artificial, que ainda acham que no ambiente digital está a maior loja de comércio, a maior indústria, a maior transformação da economia, a maior transformação dos empregos, e acham que isso é uma coisa normal. Assim, eu tenho um trabalho muito dedicado
a direitos autorais, a proteção de conteúdo, porque eu acho que isso ainda é um ativo muito forte no Brasil, na Europa, em tudo quanto é lugar. São as pessoas produzindo e competindo com o ambiente digital. Eu tenho até muitos amigos que o modelo de negócio deles é um refrão. E ele depende disso para viver. Ele vai ter que viver. O conteúdo jornalístico, a capacidade de criação. Então, é desafiador mesmo. Só que, dessa vez, a gente conseguiu fazer diferente. Então, quem tiver a intenção, às vezes até a boa intenção, de postergar ou de trabalhar num processo que esse, sim, eu acho que prejudica, que é o de não discutir, a pior regulação é a falta de regulação, porque ela te submete a quem domina o cenário e a plataforma e o ambiente. Isso é muito claro, isso é evidente. Agora, se a gente precisa fazer uma inovação simples, propositiva, principiológica, na medida do possível, e transformar a cada momento que for necessário, aí nós estamos no jogo. Pagar um mico, o Brasil, no G20 e na COP, dizendo que não tem regulação ou estratégia objetiva de regulação, é perigoso. Por isso, nós abrimos todo o espaço ao governo, do Poder Executivo, ao presidente Lula, ao ministro Padilha, nosso secretário executivo Rosa está aqui, ao vice-presidente Alckmin, a todos, rigorosamente todos os setores. Poder Judiciário, indústria, comércio. Há uma preocupação brutal. A gente está falando aqui, a indústria cria os melhores empregos. Eu sempre, nos 23 anos de mandato, pode perseguir as minhas votações, em todas eu estive do lado da indústria brasileira. E sei que virá para a indústria brasileira o desafio de vencer uma outra grande transformação, que é a questão do trabalho, essa que mais me preocupa. Eu acho que nós vamos ter que criar um trabalhador para múltiplas funções. E aí a justiça do trabalho do Brasil vai ter que passar a ser uma justiça propositiva, formuladora, como se fosse uma agência reguladora de emprego, mas não do outro lado, punindo, travando. Ela vai ter que se virar para acompanhar com modernidade e ajudar. Nós ainda vamos viver isso no mundo, ver a justiça do trabalho ajudar empresário. Então, eu estou falando sobre impressões para dizer, nas próximas 72 horas, um esforço muito grande vai ser feito, mas é um esforço para dar o pontapé inicial para que a Câmara dos Deputados ou resolva definitivamente no projeto original ou, de uma outra forma, tenha também esse ambiente, o presidente Arthur Lira, para que a gente dê uma regulação mínima. Eu já não acredito mais que ficar isolado numa ilha, debaixo do travesseiro, achando que não está regulado, competindo. A rua está aberta. Nós somos uma casa com 230 mil moradores, 230 milhões de moradores. A rua tem 8 bilhões. É impressionante o que está acontecendo. Eu confesso que vocês terão aí a minha dedicação permanente até o fim desse processo. Como eu gosto muito de encrenca, no ano que vem eu já vou para a frente parlamentar da mineração sustentável, porque eu acho que é um absurdo o Brasil ter a riqueza que tem e não ter uma coisa resolvida. E agora o ambiente digital ajudou muito a gente a também espiar o vizinho de maneira mais tranquila, sem barreira. E é isso que eu espero numa regulação de inteligência artificial mínima, que seja inteligente, que seja dinâmica. Se a gente pudesse, Arnaldo, mudava a Constituição para ter um modelo de lei alterado. Esse é o tipo do projeto que precisa de uma lei viva, que ela precise ser modificada a cada momento. Ajudando um pouco esse cenário, nós chamamos as agências reguladoras para, em cada setor, regular e dar a sua opinião, e tem a ANPD que coordena o projeto. Agora, a gente não pode também, no Brasil, fingir que tem agência reguladora. Ou seja, a agência reguladora arrecada do setor, o empresário paga o seu imposto, e, na hora que você precisa de um fiscal, você tem um fiscal para fiscalizar a Amazônia. Isso também não adianta. Então, é nesse espírito, completamente aberto, que a gente está tocando agora essa fase final, recebendo, até o momento da votação no relatório, de quem quer que seja no Brasil, as orientações, as reivindicações, e, se puder ajudar com texto, melhor ainda. Por isso que eu não sei falar muito sobre o relatório, eu só sei falar sobre as impressões. A impressão é que está na hora de regular a inteligência artificial
no Brasil. Quem não regula IA fica no já foi. Bom dia. Muito obrigado, senador. Aproveitando esse gancho, a gente sabe que, depois, avançada a discussão no Senado, a gente vai ter a análise da Câmara dos Deputados, e esse debate iniciou de forma importante também em 2021, com a relatoria da deputada Luísa Canziani, né, em relação ao projeto do deputado Eduardo Bismarck, e lá foi construído um texto que avançou para o Senado e está sendo analisado junto com as outras propostas que o senador tem trazido de forma relevante. Luiz, eu queria saber um pouco de quais são as suas perspectivas sobre esse debate quando ele chegar à Câmara dos Deputados, se você entende que há ainda espaço para um debate mais aprofundado nas comissões permanentes, se você entende que pode ser priorizado para uma votação direta em plenário, né, no modelo de urgência, e o que você entende como importante dessa regulação que tem sido tanto debatida nas últimas semanas. A gente sabe que é um trabalho que vem já desde 2021. Muito bom dia a todos. Se me permitem, gostaria de fazer uma saudação muito especial a todas as mulheres que estão aqui, todas as mulheres que fazem inovação, saudá-las com muito carinho, saudar o nosso senador, meu amigo, competente senador Eduardo Gomes, saudar o secretário Márcio, saudar o Leonardo, saudar o nosso presidente Arnaldo Jardim, o nosso deputado Júlio Lopes, enfim, cumprimentá-los de maneira muito especial. Tem muita gente boa, muitos talentos aqui, me sinto muito honrada de dividir esse momento ao lado de cada um de vocês, ainda mais para a gente falar, né, de um Brasil competitivo, um Brasil inovador, um Brasil justo, inclusivo, um Brasil que não deixa ninguém para trás. E dizer, Gabriel, que essa discussão acerca da inteligência artificial, de fato, na minha visão, uma das principais discussões que nós devemos encarar. É uma discussão também que o Brasil, na minha visão, não pode perder o bonde da história em relação a essa temática. E nós temos na Câmara dos Deputados, inclusive, sob a liderança do presidente Arthur, e temos um grupo de deputados que acredita muito na inovação, acredita na inovação como um grande instrumento de transformação social, um instrumento de transformação política, um instrumento de transformação econômica, e quer, a partir da nossa atuação legislativa, construir esse ambiente capaz de fazer com que o nosso Brasil inove e, especialmente, desenvolva a inteligência artificial, né? A gente não quer, de forma alguma, que, a depender da regulação da inteligência artificial, a gente faça com que não haja o desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil, né? A depender da regulação, o custo de conformidade, sobretudo para os pequenos e médios, ele ficará muito grande e inviabilizará o desenvolvimento da inteligência artificial. Então, nós acreditamos que, de forma alguma, uma regulação acerca da inteligência artificial ela pode inibir a inovação. Mas, é claro, a gente precisa zelar, né, pela integridade física e moral dos nossos cidadãos. Então, a gente tem que encontrar esse equilíbrio necessário, né? Acreditamos na regulação setorial, não acreditamos numa regulação de um órgão centralizador capaz de editar normas vinculantes, de sancionar, né, enfim, aqueles que fazem e utilizam a inteligência artificial no Brasil. Então, a gente acredita, sobretudo, numa regulação equilibrada, né? Acreditamos, sim, na necessidade de haver regulação, mas de uma regulação equilibrada, uma regulação que converse, obviamente, com as peculiaridades de cada setor, que respeite as peculiaridades dos setores, mas que entenda que a inteligência artificial é um grande instrumento para a gente desenvolver o nosso país, e nós não podemos ficar para trás nessa discussão. Há um trabalho primoroso sendo feito no Senado Federal, e eu queria reconhecer aqui a liderança do senador Eduardo Gomes. Foram diversas audiências públicas, diversos debates que foram iniciados também lá na Câmara, lá atrás, a partir do projeto do deputado Eduardo Bismarck. Eu me lembro que, na época, a gente nem discutia
a respeito de inteligência artificial generativa, né? Nós não tínhamos ainda a democratização dessa discussão à época, então é claro que, com o avanço dessa discussão no Senado Federal, houve importantes modificações, importantes avanços, e, na nossa visão, é importante que as duas casas elas se conversem, elas possam construir pontes e consensos acerca dessa temática, reconhecendo, é claro, os avanços das discussões que estão acontecendo lá no Senado Federal. Eu acredito que há um amadurecimento grande no debate lá no Senado e também na Câmara. Então, quando esse tema chegar na Câmara, acredito que a gente, obviamente, escutando, né, os setores, escutando o setor produtivo, escutando os parlamentares, a gente consiga dar uma celeridade necessária e, na minha visão, não haja necessidade da criação de mais comissões, né, que a gente consiga analisar, e respondendo diretamente à sua pergunta, que a gente consiga analisar esse texto direto no plenário da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, deputada. E agora, trazendo um pouco mais do debate sobre iniciativas de fomento, secretário Marcelias, a gente tem no Congresso Nacional duas discussões importantes, que é ali sobre a reformulação da Lei do Bem, né, trazendo ali algumas flexibilizações. Um outro debate também que o Senado agora deve se debruçar é sobre a prorrogação da Lei de TICs, né? A gente tinha a legislação atual prevê ali uma redução gradual dos benefícios até 2029 e o Congresso está propondo essa prorrogação com possível gatilho ali até 2073. Se o secretário puder falar um pouco de como essas duas legislações são importantes para a indústria e também para o fomento da transformação digital e como o governo tem visto essas discussões, agradeço. Gabriel, eu acho que as duas legislações, pelos resultados que elas já ofereceram, elas mostram a necessidade de serem valorizadas, não é? Tanto a Lei do Bem, não é? Quando se fala em flexibilização, não é para outra razão, senão para que elas continuem a apresentar os resultados que vêm apresentando. A gente tem uma outra característica interessante, é que em ambas, tanto na concepção como agora, na atualidade, o setor produtivo participa ativamente. Quer dizer, é o tal do diálogo necessário para o governante, não é? Que o senador tanto mencionou agora, quando falava da inteligência artificial. Sem que você estabeleça essa conexão, sobretudo com o setor produtivo, não apenas com a academia, mas com o setor produtivo, você não consegue avançar. Na questão da Lei do Bem, por exemplo, nós estamos discutindo agora, lá junto com o MCTI, mecanismo para a retenção de talentos. Quer dizer, um dos problemas que o Brasil enfrenta é que ele tem mão de obra altamente qualificada e, por vezes, há uma fuga desses talentos para outras economias do mundo. E será possível concebermos, né, lá um mecanismo de concessão de algum incentivo para as empresas que desenvolvam programas de retenção de talentos? E essa é uma mudança necessária, uma mudança que pode ser indutor para a transformação digital, não é? Eu gosto de citar, mas não gosto do resultado, é que nós temos, acho que 35 economias, economias mundiais, 35 economias mundiais possuem supercomputadores. Desses supercomputadores, Arnaldo Jardim, 32% estão nos Estados Unidos, 21% na China. E depois o terceiro, que é a Alemanha, 7%. E aí vai Japão, França e Reino Unido. O Brasil tem 3 supercomputadores. Quer dizer, ou a gente avança e investe grave e severamente nisso, ou nós vamos ficar para trás. Quer dizer, se nós queremos nos situarmos como uma grande superpotência econômica, como às vezes os indicadores mostram, né, cai para 9º, cai para 10º, ele precisa refletir o investimento, por exemplo, nessa infraestrutura. E me perdoe voltar para o tema central da transformação digital. O Brasil oferece para o mundo, e o senador sabe disso, e eu concordo, faço coro aqui com a deputada, quando ela fala da regulação, que não seja regulação que afugenta investimento, não é? Ela tem que ser mecanismo para acesso de investimento. O Brasil oferece para o mundo condições muito favoráveis. O desenvolvimento de inteligência artificial envolve sempre consumo de energia, em altíssimo grau.
E o Brasil tem fontes renováveis de energia. O Brasil tem uma posição geográfica que nos favorece em relação ao fuso horário para toda a América, para os Estados Unidos, que é um grande consumidor de inteligência artificial. O Brasil tem já uma conectividade razoável em todo o território nacional e está integrado à rede internacional de dados, também de maneira muito segura. Ou seja, o Brasil, geopoliticamente, está numa condição muito favorável, mas não para ser mero consumidor de inteligência artificial, para ser desenvolvedor de inteligência artificial. O MDIC é muito procurado, Arnaldo, por conta da necessidade de atrair a instalação, por exemplo, de data centers no mundo. O mundo tem 8.000 data centers, o Brasil só tem 130. Mas é preciso que o data center, que consome muita energia e que, de fato, pode representar algum investimento, ele também seja intensivo em tecnologia e na geração de emprego, o que, em princípio, ele não é. Então, é preciso agregar a política industrial, é preciso verticalizar e ter alguma integração econômica, senão não se justifica o investimento. Então, é nesse campo que eu acho que o Brasil precisa seguir. A política industrial precisa seguir. Eu acho, evidentemente, que tanto o Senado quanto a Câmara estão absolutamente comprometidos com essa política industrial que o Leonardo falou. O Brasil precisava ter uma política industrial de décadas, não é? Essa desindustrialização precoce e tão severa que o país sofreu nos pune gravemente, porque nós perdemos mercado externo e assistimos à ocupação do nosso mercado interno por outros, não é? Então, era preciso que o governo tivesse a coragem de definir politicamente a necessidade de uma política industrial, e foi feito. O presidente Alckmin, o presidente Lula, seguindo a orientação do presidente Lula, lançou a nova Indústria Brasil, e o que é bom e é preciso festejar. Câmara e Senado absolutamente afinados com isso. Não há oposição à indústria vindo do parlamento brasileiro, não há. O que há é sempre agregando sugestões capazes de aperfeiçoar os mecanismos que já existem. Agora, eu já aprendi que a atividade econômica não tem segurança econômica sem segurança jurídica, não é? É preciso que tenha estabilidade. É preciso que tenha uma regulação capaz de ser compreendida pelo setor privado, porque senão não avança. Se me permite, para encerrar, agradecendo muito o convite e saudando todos, na pessoa do deputado Arnaldo Jardim, novamente, eu quero só dizer o seguinte: o MDIC trabalha ouvindo e dialogando com o setor privado. A gente não concebe nenhum programa sem que estejamos na mesma mesa. Eu e o doutor Gerdau já estivemos juntos e até brigamos um pouco, não é? A gente já teve, construtivamente, a gente já se entendeu, nunca desentendeu, não é? A gente sempre dialoga aberta e republicanamente, é isso. Não há política capaz de ser construída no asilo inviolável e de qualquer intimidade. É no foro do debate público, é assim que caminha. Obrigado. Obrigado, secretário. E aí, caminhando para a gente encerrar a nossa mesa, queria fazer uma última provocação ao senador. Você falou um pouco do Senado em relação à inteligência artificial e a toda a ansiedade dos próximos passos, né? O que o senhor tem de expectativa em relação à votação na comissão, possível votação em plenário? A gente sabe que o recesso legislativo está se aproximando, né? Você entende que há espaço aí para a deliberação da proposta aí antes do recesso? Bom, obrigado pela provocação, foi boa, positiva. O jogo de futebol bom é aquele que tem gol nos 45 minutos, né? 47, nos acréscimos e tudo. A gente só não vai fazer gol de mão, porque a gente está ouvindo todo mundo. Mas é importante aqui, só ressaltando aqui o papel muito importante da deputada Luísa Canziani, pela dedicação ao tema, principalmente pela boa relação do Senado e da Câmara. Eu fui líder do governo do Congresso Nacional num momento muito crítico do Brasil, mas pude exercer a função durante 3 anos e 3 meses e sobrevivi, né? E tinha muita matéria que estava tramitando que eu falava, essa aqui não é no mérito do projeto, essa aqui é uma questão de troca de prisioneiro. Tem que ver o que está emperrando de uma casa para outra para liberar, que não tem nada a ver com o que nós estamos discutindo aqui. Então, é importante que a gente crie
crie esse ambiente de votação. É importante o que o Márcio Rosa falou aqui sobre a questão de competitividade, e a gente precisa entender o tipo de regulação que a gente quer. É evidente que ela precisa estar aberta para o investimento. Mas eu pergunto, não é no Brasil que a gente está tendo um certo alinhamento dos astros? Porque nós temos grandes eventos internacionais, regulamentação da reforma tributária, uma série de medidas de reforma que foram tomadas em outros governos. Então, é evidente que, se a gente ficar dependendo só do ambiente externo para regulamentar, a gente vai ter um problema simples. Ninguém quer que o Brasil dê certo demais. Talvez que sobreviva, mas não que dê certo demais. Porque nós estamos falando aqui, e que o Márcio Rosa falou também sobre aqui, a questão de consumo de energia para utilização de IA. Talvez seja uma das capacidades competitivas que o Brasil tem com vantagem com relação aos outros países, porque a gente tem minerais críticos, que vai passar a ser a próxima força energética definitiva do mundo. Então, você imagina se todo mundo no mundo vai ficar feliz da gente ter terras raras, uma série de outros minerais que podem ser extraídos de maneira sustentável. Então, eu queria só dizer que estou otimista, que a gente vai levar essas 72 horas numa consulta permanente a todos que ajudaram. Por isso, eu agradeço a CNI, agradeço o Fórum de Competitividade, agradeço a todas as instituições da sociedade civil que têm colaborado, e vamos partir aí para esse momento emocionante, que também não é o fim do mundo, porque o Congresso continua, o Senado continua, só que eu acho que toda vez que você perde a oportunidade de aprovar uma lei que tenha muita participação, na próxima rodada o ambiente é outro, são outros os interesses, e nem sempre são interesses visando o crescimento do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Queria fazer uma pergunta ao Leonardo. Um tema que foi trazido aqui é a questão da capacitação, né, da mão de obra. A gente sabe que a inteligência artificial tem demandado uma maior expertise, também tem toda a questão da mudança das relações de trabalho. Como a CNI tem acompanhado esse desenvolvimento, tanto da questão da qualificação, de políticas públicas que podem ser relevantes para a indústria 4.0, e como isso tem sido uma pauta dentro da Confederação? A transformação digital e a inovação, elas mexem com tudo, né? Modelo de negócio, produto, processo, né? O desempenho do trabalhador. E esse ponto que você traz, ele é um dos desafios para que nós tenhamos sucesso nessa agenda. Nós ficamos satisfeitos com o avanço, né, da reforma do ensino médio, né? Acho que isso foi, senador Eduardo, deputada Luísa, uma coisa muito importante. Assim, nós estamos, como em muitas coisas no Brasil, nós estamos bastante atrasados. Tem um lado ruim de estar atrasado, se você fica sentado em cima, mas tem um lado bom se você passa a ter pressa, e eu espero que a gente passe a ter pressa na implementação, na execução. Então, a gente está otimista com a entrada da reforma do ensino médio técnico, e esperamos que ele escale com velocidade e que faça essa conexão, né, com as novas tecnologias, porque o que a gente vê, assim, hoje a CNI fez uma pesquisa recente que mostra que houve uma evolução muito grande, né, da adoção de tecnologias da indústria 4.0 no nosso parque industrial. Nós saímos aí de perto de 30%, 40% para 66% dos industriais respondendo que usam, mas usam poucas das tecnologias, né? Então, assim, o nível de maturidade ainda é muito baixo, e as dificuldades estão aí, né? Capital humano, conhecimento, funding, né? E é isso que a gente precisa enfrentar. Então, o Senai, que é uma instituição importante da indústria, está muito conectado nessa agenda, né, ofertando capacitação nessa linha. Dentro da ANIB, é importante registrar, nós temos uma agenda do B+P, né, que é o Brasil mais produtivo, e que tem ali um trabalho muito importante, né, a favor, né, da transição tecnológica, né, e isso está avançando rápido. Tem uma parceria ali, Sebrae, Senai, Embrapi, né, assim, então tem um conjunto de operação caminhando, e é assim que eu acho que a gente tem que fazer para que a gente supere mais rápido, né? E, para finalizar, eu queria só deixar um registro, assim, que isso tem sido a mensagem central do presidente Alban, que preside a CNI, né? Assim, nós queremos e acreditamos muito
numa agenda de convergência de Brasil, né? Nós queremos, como instituição que representa o setor produtivo, nós queremos não ficar sentado na arquibancada, vaiando ou aplaudindo. Nós queremos sentar do lado de quem pode resolver. E quem resolve muitas coisas é a classe política, senador, deputado, secretário Márcio, e assim nós temos nos comportado, né? Assim, nos colocamos junto, né? Apoiando, né? Trocando ideia, abrindo os dados, né? Eu acho que a gente precisa sair do eu acho para tratar de fatos e dados. O dado é um só, o fato é um só, você pode ter várias opiniões sobre ele, mas o dado e o fato é um só. E o Brasil precisa enfrentar essa realidade com esse espírito mais coletivo, porque nós estamos atrasados, né? Então, finalizar minha fala com essa agenda. Isso vale para a educação, isso vale para a transformação tecnológica, isso vale para tributo, isso vale para a exportação, isso vale para o bem-estar da sociedade brasileira. Então, essa é a nossa agenda central, deputado Arnaldo Jardim. Obrigado. Obrigado, Leonardo. E aí, para ir finalizando a nossa mesa, primeiramente agradecer a deputada Luísa pela presença, Leonardo, senador Eduardo Gomes, secretário Márcio Elias, e o Rodrigo Maia também, que precisou sair. Eu queria fazer uma última pergunta a você, deputada Luísa. A gente tem acompanhado também sua atuação importante na agenda de educação, né? Inclusive no aspecto de conectividade, em todos os debates do leilão do 5G, você fez uma interlocução importante com o Poder Executivo para prever recursos específicos em projetos de conectividade nas escolas, e a agenda de inclusão é uma pauta bastante importante com essas novas tecnologias, né? Como você tem visto e quais são as perspectivas para o avanço dessas políticas voltadas especificamente para o ambiente escolar, né? A gente tem o novo ensino médio, mas também tem a implantação de políticas públicas que foram aprovadas recentes pelo Congresso Nacional. Se a senhora puder falar um pouco sobre essas agendas. Super importante, Gabriel, a sua pergunta, a sua provocação, e até complementando o que o secretário Márcio nos trouxe. Essa discussão, até em relação à inteligência artificial, ela precisa estar acompanhada da discussão da perda de empregos e da questão educacional. É fundamental que a gente, ao discutirmos a regulação da inteligência artificial, a gente discuta, sobretudo, a educação. A gente tinha 2 grandes desafios na educação brasileira. O primeiro deles era o desafio da aprendizagem, né, que as nossas crianças e jovens não só estivessem na escola, mas efetivamente aprendessem. A gente tinha também o desafio da desigualdade educacional entre diferentes estados, entre rede pública, entre rede privada. Então, esses eram os 2 grandes desafios da educação brasileira. E, com a pandemia, esses desafios ficaram escancarados, e, com o desenvolvimento tecnológico, a gente precisa necessariamente acrescentar o desafio da literacia digital, né? Fazer com que as nossas crianças e jovens estejam preparados para esse mundo inovador, esse mundo que muda a toda hora, inclusive fazer com que as futuras gerações elas compreendam questões relacionadas a questões socioemocionais, né? A gente precisa que as nossas futuras gerações deem conta de coisas que as máquinas e que os robôs não conseguem dar, né? Então, é fundamental que a gente acompanhe qualquer discussão acerca da inovação com a discussão em relação à educação, ao letramento digital, à retenção de talentos, como foi trazido aqui pelo secretário Márcio, né? Nós temos hoje na minha cidade, na cidade de Londrina, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, né? A Tata, a TCS do grupo Tata, e aí eu volta e meia converso com eles e é impressionante, eles assim fazem essa interlocução com a gente, muito preocupados com a necessidade de mão de obra qualificada na nossa cidade, na nossa região. Então, é uma busca incessante que todos nós temos que ter para qualificar os nossos profissionais para a área da tecnologia, da informação e da comunicação. Falta gente, os talentos que a gente tem aqui no país estão indo para fora. Então, essa é uma discussão fundamental, imprescindível, que todos nós devemos travar, que é a discussão da educação, do letramento digital, preparar as nossas
nossas futuras gerações para esse mundo inovador, preparar as nossas futuras gerações para os desafios do século XXI. Muito obrigada, que tenhamos, né, essa capacidade de formar as nossas gerações, de inovar enquanto país e fazer com que o nosso país seja um Brasil de mais oportunidades, um Brasil justo, um Brasil inclusivo, um Brasil que não deixa ninguém para trás. Muito obrigada. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado a todos da mesa, mais uma vez, pela disponibilidade. A gente sabe que terça-feira é um dia bastante intenso em Brasília, então agradeço bastante a esse debate rico. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.